Olá, alunos do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas, eu sou o professor André e nesta aula vamos falar então sobre a vegetação do continente africano. Vamos ver então quais são os tipos de vegetação, como que os climas influenciam nesses tipos de vegetação, ok? Esses biomas que existem lá. Muito bem, vamos aqui então colocar os objetivos da aula então nesse momento. Identificar as principais formações vegetais do continente africano. E vamos também analisar e compreender as características das vegetações da África. Você sabe como que é a savana, como que é a floresta equatorial? Vamos analisar tudo junto. Então vamos refletir então, olha só, você sabe o que é um bioma? Então vamos aprender ou retomar isso daí. Sabem quais vegetações encontramos na África? E vocês conhecem alguma característica da vegetação do seu local de vivência, comparado com, por exemplo, os da África, né? Se são semelhantes ou não? Então aqui, por exemplo, olha só uma paisagem aqui da savana africana, né? Olha que interessante, o que você consegue identificar aí? Então, são características próprias de cada tipo de bioma. Então, o que vem a ser um bioma, né? Temos aqui os principais biomas do mundo: floresta tropical, pradarias, deserto, floresta temperada, tundra, floresta de coníferas, chaparral, savana e picos gelados. Então, de modo geral, os biomas são o quê? É um conjunto de animais e plantas, ok? Que estão interagindo com o ambiente, né? Os rios, né? O clima, etc. E também tem características peculiares, próprias, e caracterizadas principalmente pelo tipo de vegetação que tem. Exemplo, a vegetação de floresta equatorial tem então florestas densas, né, com um grande volume de chuvas, com animais como gorilas, né, assim por diante lá na África. Então são características próprias que tornam isso um bioma, ok? Muito bem. Então olha aqui, ó, a influência do clima na vegetação. Então pergunto para vocês, quem influencia quem mais? O clima influencia a localização de tipos de vegetação ou as vegetações que influenciam na formação do clima? A resposta então é o seguinte: o clima é o que mais influencia. Então, o clima é o fator principal na formação, na distribuição das vegetações ou biomas pelo mundo, ok? Então é assim que funciona. É importante então saber que as formações vegetais se desenvolvem de acordo com o tipo de clima, relevo, o solo, né, local, se o solo é, por exemplo, mais ácido, menos ácido, mais profundo, menos profundo, sendo que a influência do clima é o que tem a maior importância, conforme nós já falamos, havendo então uma relação entre a formação vegetal e o tipo de clima, por exemplo, né, no caso aqui ó, da floresta equatorial, repare, né, uma umidade maior, uma floresta densa, conforme estamos vendo aqui. Então são características peculiares que tornam isso então um bioma, ok? Muito bem. Então aqui vamos analisar essas fotografias aqui. Olha só, observe as características desse tipo de bioma aqui. O que você consegue perceber? Ou da savana africana, olha aqui, ó, gramíneas, né? Árvores aí como as acácias. Aqui na questão aqui de uma região mais semiárida, né? Plantas que conseguem guardar a água dentro de si e passar tempos aí sem água, né? Você vê que é importante aí sabermos as características de cada um. Para entendermos então as vegetações africanas, vamos entender então a classificação dos tipos de plantas. Vamos ver aqui então. As plantas podem ser, por exemplo, uma vegetação perene, né? Ou seja, as folhas das árvores sempre estão lá, de modo geral, né? Sempre verdinho e tudo mais. Óbvio, elas trocam de folhas, mas de modo geral, olha aqui, ó, a vegetação sempre vai estar verdinha, tá bom? Então são perenes, ou seja, contínuos, sempre tem as folhas das árvores, ok? Então no caso a floresta equatorial é um exemplo. Mas tem, por exemplo, as florestas temperadas que tem plantas do tipo caducifólias, ou seja, que caem as folhas durante, por exemplo, o outono e inverno. Então, uma época do ano essas sem folhas, outra época do ano as folhas já voltam de novo no verão, né? Ficam todos verdinhos ali, e no outono essas folhas vão morrendo até cair no chão, adaptando-se à chegada do frio, né? A chegada da neve, inclusive. Então é só uma questão de adaptação dessas plantas, ok? Também tem tipo de planta xerófita ou xerófilas, tá bom? São aquelas que conseguem viver em regiões de deserto ou semiáridas, como os cactos, por exemplo, tá bom? E também no caso que é uma floresta equatorial, é do tipo higrófila. Então as higrófilas são plantas geralmente perenes, adaptadas a muita umidade, né?
Já viu, por exemplo, uma Vitória Regia, né? Aquela planta subaquática, que fica aquela parte de cima que parece uma pizza, né? Boiando sobre a superfície da água. Então, é uma planta adaptada a uma região muito chuvosa, né? Inclusive, ela está dentro da água, né? Uma parte dela. Muito bem. Temos aqui então a classificação dos vegetais também, olha aqui, ó, quanto às folhas serem largas, né? Por exemplo, aqui, ó, as latifoliadas são plantas mais largas para captar mais luminosidade, mais luz do sol. Sabemos que as plantas fazem fotossíntese. Geralmente as florestas tropicais e equatoriais têm plantas do tipo de folhas latifoliadas. Tem, por exemplo, a floresta de pinheiros também, né? E assim por diante, ok? Quanto menor a superfície intensa é a transpiração e maior é a retenção de água pela planta. Então, no caso, as plantas com folhas menores, elas perdem menos água para o ambiente, né? No caso, essa vegetação aqui de pinheiros é o contrário, né? Ela tem que guardar mais água dentro de si, então elas não têm folhas largas, né? Elas têm folhas mais pequenininhas, né? Mais aciculifoliadas, ok? Muito bem. Vamos propor a nossa primeira atividade aqui, olha só. Agora que estudamos então, as formações vegetais aí, as características aí, desenvolvam então e se desenvolvem, né, de acordo com o tipo de clima, relevo, solo, etc. Faça então uma análise da vegetação do local onde você mora. Paraná, por exemplo, tem a floresta de araucárias na região metropolitana de Curitiba, ou sul do estado, e a floresta estacional semidecidual no norte do Paraná, por exemplo. Então, se você está em uma dessas regiões aí, né, caracterize essa região aí, né, quanto, por exemplo, né, se tem folhas largas ou estreitas, adaptadas à umidade ou não, se são nativas da região aí, né, como são as folhas, se perdem as folhas ou não, né, se são caducifólias ou não. Então, relaciona esse tipo de clima da região, se é um clima subtropical úmido, né, como é que é então ali então, a distribuição dessa vegetação nessa região. Se é mais chuvoso ou menos chuvoso e assim por diante, mais frio ou menos frio. Então, faça então, a sua resposta e voltaremos a seguir com a nossa resposta aqui sugestiva.
E aí, meus queridos, conseguiram responder aí, então, como é que é o aspecto geral, né, as características gerais do tipo de bioma que tem na sua região? Então, vamos aqui para a nossa resposta sugestiva, olha só. Então, claro que a resposta é pessoal, porque depende de onde você mora, né? Por exemplo, no estado do Paraná, temos a floresta, a mata de araucária, né, que tem na região metropolitana de Curitiba, por exemplo, e o sul do estado do Paraná, um pedacinho da região central também. Então, tem plantas do tipo aciculifoliadas, né? A araucária, por exemplo, tem folhas fininhas, né? Para poder guardar mais água dentro de si e resistir ao frio que faz durante algumas épocas do ano, né? O inverno aí e uma parte do outono, ok? Mas mais ao norte do estado, as folhas são mais largas, né? São latifoliadas. São plantas, então, adaptadas a ter mais luminosidade do sol. E também tem plantas que perdem as folhas. Exemplo, o ipê. Um ipê, se você observar ele em diferentes épocas do ano, o ipê perde as folhas durante o outono ali, e inverno. Durante a primavera já desabrocham aquelas flores, né, lindas, que pode ser amarela, roxa ou então lilás e assim por diante. E volta então as folhas tudo de novo, né, no verão, até o ciclo se continuar aí, é um ciclo eterno, né, dessas plantas. Então são plantas do tipo caducifólias, ok? E, de um modo geral, na região de Curitiba, chove mais do que em outras regiões, né? Mas se você estiver em outra região do Brasil, né, e assim por diante, tem a região amazônica, por exemplo, que as plantas são latifoliadas, né, recebem grande quantidade de luz solar e assim por diante. Temos também a região do Cerrado do nosso país, plantas adaptadas na região do Nordeste, né, a guardar as folhas, a água dentro de si, né, os cactos e tudo mais, que são xerófitas, ok? Então tem tudo isso daí. Muito bem. Aqui então temos um panorama aí dos principais biomas da África. Reparem, né, as fotografias e comparando aí com a localização geral, onde é que estão ali cada tipo de bioma. Então é bastante diversificado então na África, né? Tem vários tipos de biomas. Temos então aí cerca de 5 biomas distribuídos aí conforme latitudes diferentes e climas diferentes. Isso é muito importante. E com exceção que também temos a questão de altitude, né? O frio de altitude que a gente vai ver daqui a pouquinho, que influencia na formação de um bioma diferente. Vamos começar aqui então, olha só, as florestas tropicais e equatoriais. Primeira característica, são florestas quentes, porque o clima é quente nessa região, ok? Próxima à linha do Equador, sabemos que, de um modo geral, devido à latitude ser baixa, é mais quente devido a receber a luz do sol de forma mais intensa. À medida que você vai em direção aos polos, né, às extremidades, vai ficando mais frio de um modo geral nas latitudes, ok? Então, por exemplo, né, a floresta do Congo lá na África, então é a maior floresta equatorial africana, né, e uma das maiores do mundo. A Amazônia é a maior floresta equatorial do mundo e fica no Brasil. A floresta do Congo é um equivalente à floresta equatorial brasileira, ok? Chove muito, então os índices pluviométricos são grandes, ok? E tem muitas espécies vegetais e animais, né? Por exemplo, já foi citado aqui o gorila, mas tem também outros animais como, pegar aqui alguns tipos de crocodilos, né? Tem também vegetação aí bem densa, exuberante, e rios, como o próprio rio Congo, que é um rio muito volumoso em água, ok? Muito bem. Agora vamos falar aqui então das savanas. Então as savanas, né, já tem regimes de chuva. No verão é chuvoso e no inverno é mais seco, né, devido então às condições que tem, né, nessa região. Então as savanas aparecem em áreas de clima tropical também, então portanto é quente de modo geral. E verifica-se a presença de gramíneas, né, vocês percebam aqui, onde os animais pastam, e também arbustos e árvores baixas ou esparsas, como por exemplo as acácias, que estão relativamente longe uma das outras, né? Tem o baobá também, que é a árvore mais larga que tem, né? Bem interessante essa árvore lá naquela região. Apresenta grande biodiversidade de mamíferos, então os Big Five, né? Leões, rinocerontes, búfalos, elefantes, girafas, etc., né? É encontrado então ao norte e ao sul da floresta equatorial. Então tem aqui a savana ao norte e ao sul dessa floresta, né? Conforme vocês veem no mapa aqui em cor laranja, tá bom? Muito bem. E aqui temos agora as estepes e as pradarias, né? Essas são mais campos com gramíneas. Vamos ver aqui então, olha só.
tem um pouco antes aí do deserto do Saara e ao norte da savana, né? E tem também nessa região um pouco mais no centro-sul da África, como por exemplo o Kalahari, né? O deserto do Kalahari. A vegetação então é de gramíneas presentes nessas formações e são utilizadas então para a criação de gado. Então são passagens naturais, criação de gado nessa região. O clima então pode ser semiárido nessa região, né? A vegetação então presente ali, ela tem que se adaptar a um certo grau de falta de chuva. Muito bem, mas não chega a ser deserto. Muito bem, e essa localização que nós já mostramos. Aí vem a vegetação de deserto. Professor, mas tem vegetação em deserto? Tem sim. Então temos aqui, no caso na África, temos 3 desertos, né? O deserto do Saara, o Kalahari e essa região aqui do deserto da Namíbia também. Então olha só, a vegetação de deserto a vegetação é bem esparsa, então tem algumas moitas em uma região mais baixa, né, formando os oásis, tem o tipo de arbustinhos, assim por diante, que são plantas do tipo xerófilas, ok? Aquelas que resistem à falta de água. Tem cactáceos também, e assim por diante. A vegetação mediterrânea, ela já é um pouquinho diferente, olha só. Ocorre nas porções extratropicais da África, onde temos então a ocorrência do clima mediterrâneo. Então, na borda do mar Mediterrâneo, por exemplo, temos nessa região aqui do Marrocos, né, da Líbia e assim por diante, da Argélia. E temos também no extremo sul, olha aqui, ó, na região da África do Sul, no extremo sul, então temos a vegetação mediterrânea, beleza? E o deserto, né, o principal deles é o Saara, mas tem também, como já foi citado, outras regiões de deserto também. Muito bem? E aqui temos agora a questão da vegetação de altitude. Olha aqui, devido à influência da altitude, dentro da primeira camada da atmosfera, a troposfera, quanto mais alto, mais frio fica na atmosfera. Resultado, no topo das montanhas é mais frio. Por isso que você muitas vezes vê neve no topo das montanhas bem altas, como por exemplo o Monte Kilimanjaro, lá na África, né? Tem neve lá, é por isso. Resultado, tem plantas adaptadas a essa região. Então, regiões, olha só, tem a cadeia do Atlas, no norte da África, tem a região do Planalto da Etiópia e também tem o Planalto aqui dos Grandes Lagos, né? Formação vulcânica ali, né? Tem terremotos e a separação de placas tectônicas. E nesse caso, né, tem a vegetação de altitude, né? Região mais fria, e as plantas se adaptam a essas condições aí de frio e altitude, ok? Muito bem. Vamos propor então a próxima atividade aqui, olha só. Explique a influência do clima e da altitude na distribuição da vegetação no continente africano, de acordo então com o que nós apresentamos até aqui, ok? Então repare aí, né? Você viu os mapas ali, então de relevo associado aí com o mapa de vegetação e também você viu as latitudes diferentes e como que se distribui isso. Então os climas se distribuem e as vegetações também. Então qual a relação entre eles? Então, responda aí no seu caderno e em seguida retornaremos com a correção.
meus queridos, conseguiram responder então como que o clima e o relevo, né, a altitude, podem influenciar na distribuição da vegetação no continente africano? Vamos ver aqui então a nossa resposta sugestiva. Então olha só, os diferentes climas são distribuídos devido às diferenças de latitudes, ok? Quanto mais perto da linha do Equador, de um modo geral, mais quente é. À medida que vai em direção a aumentando aí as latitudes, que é qualquer ponto a partir da linha do Equador, tá? Isso são as latitudes medidas em graus, tá bom? Resultado, fica mais frio em direção às extremidades da África. E isso faz com que o clima influencie na distribuição dos biomas, né? Por que a vegetação de floresta equatorial está naquela região? Porque ela é quente e chuvoso, e não porque tem a vegetação que aquele clima está lá. É ao contrário. Mas também tem o fator altitude. Então, nas regiões de montanhas, mesmo estando próximo à linha do Equador, olha só que detalhe, hein? É muito frio porque a altitude influencia, então, na localização daquele tipo de bioma, né, que está adaptado a um clima mais frio e menos oxigênio, né, e assim por diante. Então, repare que são fatores importantes na distribuição aí geral dos biomas do continente africano. Muito bem? Então, o que nós vimos então nesta aula? Nós vimos aí então que a vegetação do continente africano, né, é bastante diversificada e é influenciada também pela latitude, pelos climas e pelo relevo, né, pela altitude. Espero que vocês tenham gostado então desta aula. Até o nosso próximo encontro.